Meu nome é Marcelo Nitz, eu sou professor e pró-reitor acadêmico aqui do Instituto Mauá de Tecnologia. Hoje a gente organizou aqui um webinar para vocês, da nossa série chamada Pílulas sobre Educação e Engenharia. Hoje o assunto é extensão, a extensão e as competências do egresso de engenharia. Temos duas convidadas da Universidade Positivo, de Curitiba, que é a professora Patrícia Maggi e a professora Olívia Pessoa, gentilmente aqui aceitaram o nosso convite para discutir esse tema, que é um tema bastante presente aqui e oportuno, né, para quem trabalha com educação e engenharia. A professora Patrícia Maggi é chefe do Departamento de Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Positivo e a professora Olívia Pessoa é supervisora geral de extensão da Universidade Positivo. A professora Cristiane Martins estará comigo aqui na mediação. A professora Cristiane Martins é chefe do Departamento de Propulsão e coordenadora do curso de Engenharia Aeroespacial do ITA. Então, o evento ele vai ter uma apresentação inicial das professoras Patrícia e Olívia, e depois ele é aberto para perguntas dos presentes aqui. A gente pede que as perguntas sejam colocadas no Questions and Answers, aqui no Q&A. Tá? Também pode ser colocada no chat, mas a gente pedia que evitasse o chat e usasse o Q&A, porque fica mais fácil para a gente filtrar aqui as perguntas. Mas, de qualquer maneira, a gente vai procurar analisar os dois ambientes aqui para buscar essas perguntas. Esse evento, gente, essa série de eventos chamado Pílulas de Educação sobre Educação e Engenharia, ele tem o apoio da ABENGE, Associação Brasileira de Educação e Engenharia, da ABEC, Associação Brasileira de Engenharia Química, da editora GenLTC, do Global Engineering Deans Council e do IFES, e do Instituto de Engenharia. Então, são todas as organizações que aderiram a essa proposta de a gente ter esses webinars, que pode ter uma frequência, a princípio, mensal, mas não necessariamente, depende da gente prospectar temas interessantes aí. E todos aí compraram a ideia da gente trazer para discussão aqui temas relevantes para educação e engenharia. A ideia é que sempre sejam discussões objetivas, curtas, né? A previsão é até 75 minutos, podendo ser até um pouquinho menos, para não cansá-los e também poder ser mais atrativo e caber na agenda de todos vocês. Então, a gente conta com a adesão de vocês também nos próximos eventos para os quais todos serão convidados. Então, apresentações feitas, por favor, professoras Patrícia e Olívia, vocês estão com a palavra, fiquem à vontade. Boa tarde, obrigada, professor Marcelo, pelo convite, professora Cristiane, Olívia, pela companhia aqui nessa apresentação. Vou compartilhar com vocês uma tela aqui. Por favor, me confirmem se está aparecendo já para vocês. Sim. Então, a gente veio aqui contar uma história para vocês, né, de como foi a nossa experiência na implantação da extensão curricular na Universidade Positivo, sem a responsabilidade de fechar o assunto. Então, nós vamos contar quais foram as nossas escolhas, elas não são as únicas possíveis, né? E a gente já tem até descobertas de coisas que nós mudaríamos nas nossas escolhas, e a gente conta para vocês aqui um pouco da nossa experiência, então. Para contextualizar o que a gente fez e por que nós implantamos essa extensão curricular na Universidade Positivo já desde o ano passado, vou contar lá, começar a nossa história em 2018. Nós precisamos fazer uma mudança nos nossos PPCs, uma semestralização dos nossos cursos, no final de 2018, para implantar em 2019. Nessa época, já estava circulando a minuta das novas DCNs de engenharia. Então, nós trabalhamos os nossos projetos de curso em 2018, já com base nessas novas DCNs, para implantar em 2019. Quando nós terminamos esse trabalho de refazer as matrizes de engenharia, nessa época era só de engenharia, que a gente estava... Engenharia área de exatas, né? Porque eu era diretora da área de exatas ali na universidade. No finalzinho desse trabalho, em dezembro, né, fechando o ano lá, saiu a resolução número 7 do MEC
sobre a curricularização da extensão. Então, nessa época, não deu tempo da gente incluir a extensão curricular nessas matrizes que foram feitas e implantadas, então, em 2019. Em 2019, nós começamos o ano já com as matrizes novas e as DCNs foram aprovadas ali em abril de 2019 mesmo. Só que no meio do ano de 2019, na Universidade Positivo, começou a elaboração de um novo plano de desenvolvimento institucional com uma diretriz de se fazer educação para desenvolvimento sustentável. Então, foi feito uma Câmara de Graduação e Extensão, uma Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, que precisavam desenhar as políticas, então foi um trabalho bem colaborativo dentro da universidade, e a gente levou mais ou menos um ano construindo essas políticas do novo PDI. Com esse grupo que estava trabalhando com o objetivo de fazer educação para desenvolvimento sustentável, nós identificamos uma série de competências comuns a todos os cursos, ultrapassando os limites da engenharia. Eram comuns ali, eram principalmente habilidades, atitudes comuns aos cursos da área da saúde, de exatas e de humanas. E a extensão foi uma forma que nós encontramos de desenvolver essas atitudes e essas habilidades. Eram características do egresso que a gente precisava, que a gente encontrou na extensão uma forma de desenvolvê-las. Então, nós não esperamos para deixar a extensão para o limite da resolução, porque ela nos ajudaria a desenvolver no nosso egresso aquelas características que a gente estava buscando. Então, no final de 2020, ao longo do ano de 2020, nós redesenhamos os currículos, tanto de engenharia quanto todos os outros da universidade, incluindo medicina, direito, toda a área humanas e saúde também, para implantar essas novas matrizes em 2021. Como as matrizes de engenharia já estavam com foco em competências, elas não tiveram uma mudança muito radical entre o que foi implantado em 2019 para 2021, mas tiveram algumas adaptações ali para que a gente incorporasse a extensão, e para que entrasse ali no novo modelo, no novo plano de desenvolvimento institucional. Quando eu falo dessas características do egresso que a gente identificou, na Câmara de Graduação, a gente não estava olhando para o curso de engenharia especificamente, mas estão destacadas aqui em azul na tela as características que nós fomos identificando no trabalho do PDI como necessárias para todos os cursos e que estão nas DCNs de engenharia também. Então, quando a gente foi olhar para as DCNs de engenharia novamente, várias das características do egresso que eram necessárias para o desenvolvimento sustentável e para todos os cursos e para se fazer educação para o desenvolvimento sustentável, estavam presentes nas DCNs de engenharia. Esses textos aqui, sem as figuras, estão no perfil do egresso, eu copiei do perfil do egresso das DCNs de engenharia, e esses três aqui são textos de competências do egresso da forma que estão escritos nas DCNs de engenharia. Então, vejam que trabalhar em equipes multidisciplinares, aprender de forma autônoma e comunicar-se são competências exigidas nas nossas DCNs, e a escolha que a gente fez foi: vamos usar as características da extensão para desenvolver esse tipo de competência, porque às vezes numa disciplina técnica o professor não dá conta sozinho, então a gente pensou na extensão para desenvolver esse tipo de habilidade, de atitude. Então, comparando o nosso currículo de 2019, quando a gente olhava para essas características do egresso, só entre os cursos da área de exatas, a gente não estava olhando para os outros cursos naquela época, nós montamos no nosso currículo disciplinas, componentes curriculares, que lá no sistema acadêmico entra como disciplina, mas são componentes curriculares, que a gente chamou na época de Laboratório de Criatividade e Inovação. E eles tinham 3, tinham uma sequência de laboratórios. A sequência de atividades desses laboratórios seriam, num primeiro momento, os alunos iam identificar e apresentar um problema para uma questão social. Depois, no segundo momento, no segundo ano de curso, eles iam desenvolver um produto ou uma solução para a empresa ou para a indústria. No terceiro ano, eles trabalhariam um projeto empreendedor. No quarto ano, eles iam trabalhar comportamento corporativo e no quinto ano, a comunicação.
Quando a gente reviu as matrizes para implantar para toda a universidade em 2021, essas atividades do laboratório que estavam previstas para a área de exatas acabaram servindo como base para o que a gente... Então, aquelas componentes curriculares foram substituídas por essas 4 componentes. Então, isso aqui está na matriz do aluno. Todos os alunos de todos os cursos da IES precisam passar, pelo menos uma vez, pela componente de pesquisa e sociedade, onde a gente trabalha principalmente o pilar social do desenvolvimento sustentável. Então, ali tem objetivos de comunicação, trabalhar em equipe, mas aqui a gente tem uma ênfase às questões sociais, né? A metodologia trabalha com questões sociais. Todos eles precisam passar uma vez por um projeto empreendedor. No projeto empreendedor, eles vão fazer um projeto de extensão em parceria com um membro de comunidade externa, onde eles fazem um plano de empreendedorismo para esse membro, não para o aluno, para eles, em parceria, com uma relação dialógica com esse membro externo, trabalhando ali o pilar econômico do desenvolvimento sustentável. Aí tem uma das componentes, que é pesquisa aplicada em meio ambiente, onde ele faz realmente pesquisação, né, de algum tema ambiental relacionado a uma comunidade externa, e o projeto de inovação, que acaba atendendo aos 3 pilares, porque ele pode ser uma inovação na área social, né, econômica ou na ambiental. Então, os nossos alunos são distribuídos em turmas mistas, todos os cursos com todos os cursos, conforme aparece na matriz deles, a cada uma dessas componentes. Então, isso já força com que eles trabalhem em equipes multidisciplinares. E eles são avaliados por esse comportamento, né? Orientados e avaliados. Então, ele trabalha com alunos diferentes deles mesmos, né? Com perfis diferentes, e todos os projetos que se enquadram na extensão precisam ter uma comunidade externa, que é uma característica da extensão. Então, tem a relação também com a comunidade externa, todos esses projetos. Com isso, com esse formato, a extensão que a gente chama de extensão institucional, que são essas 4 componentes curriculares, precisa trabalhar, né, desenvolver, está focando nessas componentes do egresso. Essas aqui, essas 3, estão presentes nas 4 componentes, que é o trabalho em equipe, multidisciplinar, que é a aprendizagem autônoma e é a comunicação. E aí, cada uma delas foca mais fortemente em uma dessas 4 competências do egresso. Então, esse texto aparece nas competências de egresso de todos os cursos da UP. Então, pesquisa e sociedade trabalha a questão da responsabilidade social. Aqui, atuar no trabalho com solução de problemas ambientais, a gente trabalha mais em pesquisa aplicada no meio ambiente. O desenvolvimento econômico com atitude empreendedora no projeto empreendedor e a inovação no projeto de inovação. Então, essas são as competências que, se a gente comparar com as DCNs da engenharia, estão super alinhadas com o que aparece lá nas competências do egresso de engenharia. Como é que a gente operacionalizou isso, pensando em sistema, né? Porque às vezes aparecem muito essas dúvidas quando a gente fala da extensão. Então, a gente faz assim. Um semestre antes, mais ou menos, o nosso curso é semestral, os professores submetem projetos para cada categoria. Então, ele diz, eu tenho um projeto aqui que se enquadra como projeto de inovação ou como pesquisa e sociedade. Aí nós temos um comitê de extensão que analisa e seleciona esses projetos em função do número de alunos e de como a gente consegue agrupar esses alunos, né? Formar os grupos desses alunos para o semestre seguinte. Aí a gente distribui os projetos em horário de aula do aluno, em horário do turno do aluno. Então, se o aluno é da manhã ou da noite, ele vai fazer os encontros de orientação do projeto no horário do turno dele. E na unidade que ele estuda, nós temos 3 unidades em Curitiba e uma em Londrina. Aí o aluno faz a matrícula na componente curricular normal, então ele está inscrito, ele está matriculado na componente. E quando ele entra na componente, ele escolhe um dos projetos disponíveis para aquela componente. Então, vamos supor que no horário dele tem 10 projetos de pesquisa e sociedade disponíveis. Se ele está matriculado em pesquisa e sociedade, ele vai escolher um dos 10 projetos. Lógico, tem limite do número de alunos, para que o professor consiga dar conta ali da turma, né, do grupo que ele vai orientar. Ao longo do semestre, eles desenvolvem os projetos
e a avaliação é feita por rubrica, tá? Então, não tem nota no final da atividade, o aluno vai ser aprovado ou reprovado, e ele é avaliado tanto pelo professor quanto pelos pares. Então, o comportamento dele, ele recebe feedback tanto do professor quanto dos pares, dos colegas que estão trabalhando junto ali. Quando esses projetos, e aqui é uma fase bastante importante do que a gente está fazendo, quando os projetos vão para esse comitê de extensão, eles têm critérios de avaliação para dizer se o projeto pode ou não acontecer dentro daquela categoria da extensão institucional. Primeiro ponto a ser avaliado, se o projeto que foi proposto pelo professor atinge os objetivos de aprendizagem daquela componente. Então, se é projeto empreendedor, ele tem que ter o formato de um projeto empreendedor. Se ele é projeto de inovação, ele tem que ter espaço para que o aluno desenvolva uma sequência de ideação. Ele precisa permitir relação dialógica e causar impacto na comunidade. Então, tem que ser um projeto que não seja verticalizado, que não seja a gente indo levar o nosso conhecimento para alguma comunidade. Isso não é mais conceito de extensão, né? O novo conceito de extensão, ele precisa ser uma troca com a comunidade. Então, essa previsão de relação dialógica é uma coisa que o comitê tem atentado bastante. Ele tem que ter protagonismo do aluno, então não é um projeto feito pelo professor, quem faz o projeto é o aluno, o professor só vai orientar. De alguma forma, ele tem que mostrar que ele tem integração com pesquisa, então não é só uma ação, não é uma prestação de serviço, não é um estágio, ele tem que ter uma relação com a pesquisa. A gente tem selecionado para operacionalizar tudo isso, projetos que comportem um número representativo de estudantes, então a gente tem montado grupos de 60 alunos, porque o volume é uma das questões quando a gente curriculariza a extensão, né? Nós tínhamos no passado aí em torno de 300 alunos por ano fazendo extensão na universidade, porque era uma atividade opcional. A partir do momento que ela se torna obrigatória, a gente tem cerca de 3.000 alunos por semestre na extensão. Então, o número de professores orientando extensão teve que aumentar muito e os grupos não podem ser tão pequenos, senão a gente não dá conta de toda essa demanda. E ele precisa estar inserido em um dos programas. E aí, estes são os programas que a gente criou na política de extensão do nosso PDI. Nós escolhemos classificar os nossos programas pelo tipo de comunidade. Então, isso não é uma regra, isso foi uma escolha. Quando a gente estava fazendo o nosso PDI, a gente falou como nós vamos classificar os nossos programas para colocar um coordenador para cada um deles para fazer a articulação dentro desse programa. E nós encontramos esse formato que nos coube melhor. Então, nós temos um coordenador do programa que se relaciona com órgãos governamentais ou organismos internacionais, outro coordenador que se relaciona com o setor produtivo, outro com o terceiro setor, uma professora que cuida das instituições de ensino, um professor que trabalha com as populações tradicionais, né, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, um professor que trabalha com populações vulneráveis e outro com uma professora com a população prisional. Eles não são responsáveis por fazer os projetos, mas eles articulam os projetos com todos os professores, até porque se muitos professores forem trabalhar numa mesma comunidade, a gente pode estressar a comunidade, então toda essa articulação com as comunidades é feita pelo coordenador do programa, que faz parte, todos esses coordenadores juntos compõem aquele comitê de extensão que avalia os projetos. Então, isso que eu expliquei até agora é a nossa extensão institucional e os programas se aplicam também ao que a gente chama de extensão específica do curso. Aquela extensão institucional nossa, ela tem 200 horas, relógio. Um curso de engenharia precisa de 360 horas relógio de extensão, que é o mínimo, né, estabelecido pela resolução. Então, a gente completa essa carga horária com extensão específica do curso. E aí, cada curso da instituição pode escolher quais disciplinas teriam uma parte da sua carga horária desenvolvida em extensão. Então, é assim, onde cabe a extensão, quais objetivos de aprendizagem do curso podem ser desenvolvidos por meio de atividades de extensão. Esse foi o exercício feito pelos cursos, pelos NDEs, quando estavam fazendo as suas matrizes. Então, no caso de engenharia, por exemplo,
tem um curso que o projeto de extensão específico é um desenvolvimento tecnológico em parceria com empresa que cabe dentro de uma disciplina lá do curso de engenharia de mecânica. Na civil, tem a disciplina de saneamento, que vai fazer projetos de saneamento em parceria com prefeituras, ou projeto de desenvolvimento de produto com uma demanda específica da comunidade. Então, são tipos de projetos que ajudam a desenvolver os objetivos de aprendizagem técnicos daí específicos de disciplinas do curso, por isso extensão específica. Eu vou passar agora a palavra para a professora Olívia, que ela vai contar um dos nossos principais desafios, que eu dei uma pincelada ali, que é a questão da formação de professores, quando a gente passou de 300 por ano para 3.000 alunos por semestre participando da extensão. Então, deixa eu me silenciar aqui e passar a palavra para a Olívia. Muito obrigada, professora Patrícia. Obrigada, professor Marcelo, professora Cristiane. Obrigada a todos, né, professores e professoras que estão aqui nos escutando. Professora Patrícia facilitou muito o meu trabalho, né? Obrigada. E o que acontece, né? A partir do momento em que a gente tem esse volume de projetos, né, da necessidade de projetos e de professores tendo que operacionalizar a extensão para que ela caiba dentro dos currículos, dos cursos, a gente passa a ter uma questão que, né, nesse processo todo eu identifico, que é o seguinte: antigamente, a extensão universitária, ela estava sempre muito alocada em professores e professoras que a gente chama de mais vocacionados com esse método, né, de aprendizado, com esse instrumento que são as atividades extensionistas. Hoje, uma série de professores que talvez nunca tenha trabalhado com extensão estão sendo convocados a ter que, né, mobilizar ferramentas da extensão dentro das suas disciplinas ou dentro desse projeto que a Patrícia apresentou, que é a nossa extensão institucional. Então, nós tivemos que nos organizarmos enquanto, né, gestoras, ferramentas institucionais de apoio a esses professores durante esse processo de implementação da extensão e monitoramento também, né? Acho que a gente vai implementando e monitorando ao mesmo tempo. Então, a extensão na Universidade Positivo, ela está alocada, né, dentro do Departamento de Desenvolvimento Acadêmico, que é um departamento da reitoria. Então, a extensão, ela conta com o apoio de professoras e professores que estão dentro da reitoria. A gente tem a figura desse coordenador de programa, que a Patrícia apresentou, e o coordenador de programa, ele tem uma função muito importante junto aos professores, porque a gente lida, às vezes, com professores, né, como eu coloquei, que não tinha ainda participado de alguma atividade de extensão, nunca teve um projeto de extensão, que está tudo bem, né? Mas a gente está tendo professores que pela primeira vez vai conversar com a comunidade, porque conversar com a comunidade, fazer um projeto extramuros, né, da universidade, é o pressuposto da extensão universitária. Então, esse coordenador de programa, ele facilita esse contato professor-comunidade. E, além disso, ele faz com que esse coordenador tenha uma visão sistêmica dos projetos que estão sendo desenvolvidos dentro da universidade e ele possa, né, dar direcionamento, ele possa somar esforços de outros professores. Então, é uma figura importante nesse processo de implementação. A gente tem, né, uma outra frente, que é a frente dos treinamentos, que geralmente a gente oferta ali no início do semestre, mas a ideia é que esse treinamento possa ser também ao longo do semestre. A gente evita, porque a extensão é uma atividade que dá muito trabalho. Então, se a gente fica o tempo inteiro mobilizando os professores para o treinamento, a gente tira ele, né, da sua função ali dentro dessa extensão. Mas nesse treinamento, a gente tem buscado ofertar, primeiro mapear quais são as demandas, e ofertar os treinamentos de acordo com essas demandas que vêm dos professores quando eles estão atuando ali nos seus projetos de extensão. Mas eu queria, né, aqui também, para não tomar muito tempo, me ater ao atendimento individual, que é o que eu tenho percebido nesse processo como sendo
uma parte fundamental no apoio a esses professores que estão chegando aí na extensão. E aí, quando a gente fala de atendimento individual, é um processo artesanal, é professor a professor. Então, às vezes, quando um professor ele precisa montar um projeto de extensão e ele nunca teve um projeto de extensão, é necessário um processo que é de escutar a trajetória acadêmica, a trajetória de pesquisa daquele professor, para, a partir dessa trajetória, montar um projeto de extensão que faça sentido também, né, para aquele professor. Um outro desafio que a gente lida também nesse processo de atendimento individual e que surge também, às vezes, nos treinamentos, são projetos de extensão que eles são projetos de pesquisa. Então, você vê claramente que falta ali o pilar da relação dialógica com a comunidade, falta o pilar da ação transformadora, que a extensão, né, que a extensão busca essa ação transformadora, e é um projeto de pesquisa. Então, a relação com a comunidade, professor, aluno e comunidade, se dá por forma de coleta de dados daquela comunidade, não conseguindo alcançar aí os pressupostos extensionistas. Aparece também para a gente, nesse atendimento individual, muitos projetos, né, e aí vinculado com essa questão de serem projetos de pesquisa e não de extensão, que não conseguem alcançar a relação dialógica que a gente persegue, né, durante a extensão. Porque por meio da relação dialógica, a universidade em diálogo mais horizontal com a comunidade, em que a gente consegue desenvolver os objetivos de aprendizagem previstos ali nas atividades de extensão. Então, se a gente chega na comunidade, às vezes, apenas com atividades verticalizadas, como oferta de um curso, às vezes, atividades que são, na verdade, atendimento a essa população, a gente está apenas aumentando outras frentes da universidade, que são as frentes do estágio, prestação de serviço, mas a gente não está avançando em termos extensionistas. Muito professor também sem parceria, que aí entra a figura do coordenador de programa, para que ajude esse professor, auxilie na construção dessa parceria junto à comunidade e a manutenção dessa parceria, que é fundamental. E, por fim, uma das questões que aparecem muito nesse atendimento individual tem a ver com o que a gente está chamando da nossa extensão específica de curso, né? Que é quando uma parcela da carga horária de uma unidade curricular que é específica de um curso vai ser desenvolvida por meio de extensão. E, às vezes, né, aquela disciplina, aquela unidade curricular, não é o melhor lugar para ter uma extensão. Só que, às vezes, o professor só descobre isso quando ele tenta rodar um projeto de extensão dentro daquela unidade curricular, e ele vê que aqueles objetivos de aprendizagem, eles são tão específicos e tão dependentes de conteúdo ou de outras, né, atividades que a extensão não cabe. Então, nesse caso, a gente tem que, né, sugerir que o NDE, novamente, olhe para dentro, olhe para os objetivos de aprendizagem daquela unidade curricular e ver os limites desses objetivos, os limites da extensão para desenvolver aqueles objetivos de aprendizagem. Então, eu acho que isso é um resumo do que tem aparecido para a gente, as demandas das professoras e dos professores nesse árduo processo de implementação de uma extensão tão grande como a gente tem vivido aí nesse 1 ano e meio. Pode passar, por favor, Patrícia. Deixa eu só comentar aqui, Olívia, que isso foi uma das vantagens da gente implantar antes, né? Porque a gente está testando essa extensão específica e ao perceber que não cabe em alguma componente curricular específica, a gente revê, a gente muda, inclusive reposiciona a extensão dentro da matriz. Então, a gente está trabalhando com um pouco de folga aí por causa dessa implantação antecipada. Vou passar aqui o próximo. A gente vai trazer agora alguns resultados, né, desse 1 ano e meio de implementação, alguns resultados quantitativos. A gente tem aí, né, mais de 3.000 alunos nos anos de primeiro semestre de 2021, segundo de 2021 e o primeiro de 22. Embaixo, esse número menor, 175, 453, 305, são os números dos alunos da engenharia que participaram da extensão adicional nesse semestre. Ao todo, né, a gente tem
a cada semestre 38 projetos em 2021, 45 no segundo semestre de 2021, 48 em 22. Aí, o quantitativo de número de professores que apresentaram e rodaram projetos de extensão dentro, né, atendendo a esses alunos. E a gente tem um número aproximado de membros da comunidade que participaram diretamente com o projeto. Então, no primeiro semestre de 2021, são 676 pessoas, e no segundo de 21, 457, 22 a gente ainda não tem esse número, então é uma grande quantidade de pessoas, gente, fora da universidade, que de certa forma tem que ter não é um controle, porque não se controla, mas uma gestão para que esse diálogo ele se dê da melhor forma possível. Por favor. Próximo. Mais um comentário aqui antes de passar, só comentar a imagem aqui, ó. Isso aqui é um detalhe fora da conversa, que essa é a parte de dentro da nossa biblioteca. Nós invertemos o funcionamento da biblioteca da UP para que a orientação dos grupos de extensão fossem feitas aqui nesses andares abertos, e as salas fechadas, que antes eram salas para trabalhos em equipes, hoje são áreas de silêncio na biblioteca. Então, a área de conversa é a área maior da biblioteca, onde está acontecendo a orientação de TCC, extensão e as atividades de orientação em geral da universidade, e as áreas menores para silêncio e estudo individual. Obrigada, Patrícia. Eu só quero fazer um ponto, gente, que eu fui convidada, eu sou socióloga, fui convidada para falar para os engenheiros, e eu estou aqui olhando o tempo, 14h33, que é quando eu vou terminar. Então, só para deixar marcado que quem está passando o tempo é a engenheira. Bom, a gente trouxe alguns relatos, né, mais na perspectiva qualitativa, dos alunos que passaram pelos projetos nos últimos semestres. Então, a gente tem um projeto que é com empreendedorismo com mulheres encarceradas, e aí ela tem essa fala, né? O projeto me fez ver a vida de uma forma diferente, diminuiu meus preconceitos. E é um projeto que roda com mulheres que estão em situação de cárcere, né? Então, o projeto, as alunas têm contato com essas mulheres que estão encarceradas aqui na região do Paraná, e é um projeto que, no início, tem alguma resistência dos alunos, mas que depois que eles passam ali 6 meses, né, nesse contato, a gente recebe esse tipo de relato. Um outro relato foi excelente conviver com pessoas de cursos diferentes, conhecer pessoas com realidades diversas, que dialoga muito com o relato de baixo. A maior dificuldade foi trabalhar com pessoas de cursos totalmente diferentes, porque nesse modelo em que você reúne, né, gente de todos os cursos dentro de um projeto, tem uma resistência inicial, que é uma resistência, quero continuar trabalhando com o meu grupo. Então, os professores desenvolvem algumas estratégias para, de fato, misturar esses alunos, e aí você tem uma resistência inicial, mas depois, né, os alunos tendem a gostar desse processo. Um outro relato de uma aluna, que ela diz, né, só não gostei por ter sido virtual, mas não tinha o que fazer, porque é uma questão que a gente não colocou, mas no 2021, todo esse processo de extensão rodou de forma virtual, né? Então, teve todos os desafios aí da pandemia com relação a atrapalhar um projeto que é com uma comunidade externa virtualmente. Próximo, Patrícia. Bom, são algumas imagens de alguns projetos também. Aqui, à esquerda, a gente tem um projeto de sustentabilidade alimentar com a comunidade Tiradentes, que é uma comunidade vulnerável aqui na região de Curitiba. Então, né, tem aí os professores, os alunos nesse momento, que é esse momento de interação com a comunidade. Do lado direito, a gente tem um material que foi produzido dentro desses projetos, que é um infográfico sobre o perfil dos jovens infratores, que é um outro projeto dentro do programa com a população encarcerada. Então, esse infográfico é uma ferramenta que a gente tem mobilizado muito para que os alunos possam avançar no braço da pesquisa dentro da extensão, a pesquisa enquanto meio e não como fim, né? Um estímulo à busca de dados secundários. Pode passar, Patrícia.
Bom, aqui do lado esquerdo a gente tem uma reunião que é com os projetos com a população quilombola, que fica na Lapa, que é um município que fica a quase 200 quilômetros de Curitiba, e aí, né, eu quero só usar esse exemplo para dizer que mesmo com a volta ao presencial, alguns projetos, encontros virtuais também vão ser mantidos, às vezes pela distância geográfica da comunidade, às vezes porque é mais útil para aquele projeto manter essa possibilidade do virtual e ter a maior participação de uma comunidade. Bom, aqui é uma outra ferramenta que a gente tem visto muito desenvolver dentro dos projetos, que é o mapa da empatia, construído aí pelos alunos. E temos um exemplo de um outro projeto que teve aí o protótipo de uma peça, que aí também dentro da unidade curricular de projetos de inovação. Tem mais um slide? Acho que não, né? Bom, era isso. Agradeço o convite novamente, agradeço essa oportunidade. A curricularização da extensão é um desafio, mas também eu vejo como uma janela de oportunidade para construir outras formas, né, de diálogo com a comunidade, outras formas de construção de conhecimento, outras formas de pesquisa, e me coloco à disposição para o debate. Muito obrigada. Patrícia, Olívia, muito boa apresentação, muito obrigado. A extensão ela é um desafio bastante grande na engenharia, né? Porque outros cursos ela já vinha, enfim, ela já fazia parte natural, né? Principalmente na área da saúde e tantos outros, mas na engenharia não eram todas as instituições que tinham uma atividade de extensão realmente que pudesse já estar pronta, preparada para trazer para a curricularização, né? Ou seja, ganhou uma outra dimensão, né? Nos projetos pedagógicos dos cursos. Foi trazida para um outro nível e as instituições foram pegas de surpresa. Então, compartilhar esse tipo de experiência como a de vocês, que já começaram até um pouco antes, isso é muito rico, né? Eu, como gestor de curso de engenharia, gosto muito, porque acho que a gente pode inventar, a gente tem que adaptar as nossas instituições, mas a gente tem que se inspirar também nas boas ideias que vêm das outras instituições. E vocês certamente estão trazendo boas ideias aqui. Eu vou estimular todo mundo a fazer pergunta aqui no Q&A. Então, já temos algumas perguntas. Vou passar a palavra para a professora Cristiane, que vai conduzir uma seleção aí das perguntas das plateias e a gente prosseguir com esse rico diálogo aí. Obrigado, viu? Tá certo. Boa tarde a todos. Parabéns para a Patrícia, né, pela apresentação, Patrícia e Olívia. Eu fiquei imaginando como é fazer a gestão de 3.000 alunos por semestre, né? Aqui no ITA, a gente tem 6.500 alunos, da ordem de 6.500 em 72 anos, né? E aí vocês, em 6 meses, têm que fazer a gestão de 3.000 alunos na extensão. Muito difícil mesmo. Aqui tem várias perguntas, né? Uma pergunta do David Penoff, ele pergunta para a professora Patrícia se ela pode dar um exemplo de algum produto, né? Porque você citou que tinha o desenvolvimento eventual de produtos, né? Uma dos pilares ali. Se você, considerando um curso semestral, se os alunos conseguiriam criar, testar e disponibilizar um novo produto a cada semestre, tá? Então, essa Essa pergunta é ótima, Cristiane. Isso foi um desafio enorme, a questão do tempo semestral, né? Do tempo da extensão com o tempo da comunidade, com o tempo do aluno, né? O que a gente fez? Cada aluno precisa passar por um ciclo da extensão. Então, vamos pensar ali na extensão institucional, né? Que é aquele modelo do pegar o projeto de inovação que às vezes tem um desenvolvimento de uma ideia. Quando um grupo entra e ele vai trabalhar com uma certa comunidade, um desafio pela primeira vez, ele precisa passar por um ciclo de ideação. Então, ele precisa identificar qual é aquele problema, se não foi feito por nenhum grupo ainda, ele vai começar do zero, ele precisa produzir as ideias e escolher alguma proposta. Aquele grupo de alunos termina o projeto ele só faz uma vez o projeto de inovação e ele sai do projeto. No próximo semestre, se
ficou alguma coisa para ser feita, que ainda possa ser feita por um grupo multidisciplinar, esse projeto pode ir para um segundo ciclo. E aí o novo grupo vai de novo passar pela identificação, só que já com os dados que foram colhidos do grupo anterior. Às vezes, a ideia que surge num projeto de inovação desse multidisciplinar, ele dá origem para projetos específicos de um curso ou de outro, e aí ele já não serve mais para a extensão institucional, porque qual que é uma característica dessa nossa extensão institucional no formato que nós montamos? Todas as turmas podem ter alunos de qualquer curso. Então, se uma ideia surgiu ali, por exemplo, um produto que seria o desenvolvimento de um aplicativo, o aluno de enfermagem não vai desenvolver um aplicativo. Então, isso pode ir para uma extensão específica de um curso da área da computação, ou pode ir para um TCC, encaminhado para um TCC. Então, dependendo do tipo de ideia que surgiu, ele vai para outros formatos de pesquisa ou de desenvolvimento dentro da instituição. Olhando para a extensão específica do curso, geralmente não é um semestre só, a gente encaixou em 2. Então, aquele exemplo do saneamento ali, a gente tem a disciplina semestral de saneamento 1 e saneamento 2, e o projeto vai passar pelas 2. Então, ele vai acabar sendo anual para ter um tempo maior mesmo, tá? Então, tem essas 2 opções. O projeto pode começar com um grupo e terminar com outro grupo, ou então, dependendo do tipo de aprendizado que a gente precisa, a gente colocou a extensão em 2 semestres, né, em dois componentes para conseguir ficar um ano com aquele grupo de alunos. Mesmo um ano, às vezes não é um tempo que você esgota um projeto com uma comunidade, né? O tempo da comunidade, ou o tempo das coisas que acontecem fora da universidade não tem a ver com a nossa matrícula e o nosso encerrar de ano ou de semestre. Então, por isso que a gente tem os programas, né, que vão coordenando essas comunidades para participar de novos ciclos a cada semestre ou a cada ano. Porque, imaginem, gente, a gente precisar de projetos para 3.000 alunos só da institucional. Esse número de 3.000 alunos, gente, é só da institucional. Tem mais todos os alunos que estavam nas específicas de curso, que a gente ainda não implantou todos. A gente implanta uma parte das específicas e as outras estão implantando conforme a matriz vai avançando, a matriz nova vai avançando. Então, é um volume muito grande. A gente não pode ter uma relação com uma comunidade uma única vez. A gente precisa estabelecer essa relação e ela ser contínua, né? E a gente não pode ficar repetindo a mesma ação toda vez também, né? Então, ela tem que ir crescendo na comunidade. Alguns projetos terminam em 6 meses e acabam não acontecendo novamente, mas alguns conseguem se repetir. Então, um exemplo aqui de um projeto que não é da área de engenharia, mas é um exemplo interessante. Esse exemplo que a Olivia citou, das mulheres encarceradas, começou como um projeto empreendedor. Então, os alunos desenvolveram, com um grupo de mulheres que estavam encarceradas, projetos empreendedores, planos de negócio, para quando elas saírem do cárcere. Só que eles identificaram que algumas dessas mulheres já tinham direito à liberdade, mas não tinham acesso à justiça. Isso foi encaminhado para o nosso núcleo de práticas jurídicas, e aí é o estágio de direito que está dando esse apoio para que elas possam sair. E agora, a professora que trabalha com essa comunidade, ela vai propor um novo projeto em pesquisa e sociedade, para olhar para as mulheres que saíram do cárcere, que têm projeto feito pelos alunos, para ver se elas estão tendo condições mesmo de implantar. Então, eles fizeram os projetos dentro das condições que elas disseram que teriam ao sair. Mas agora eles vão ver se elas realmente estão conseguindo colocar em prática aqueles projetos que eles fizeram em projeto empreendedor. Então, isso é um exemplo da bola de neve que vai se criando. Às vezes a gente começa um projeto e nem sabe onde ele vai acabar, porque situações com a comunidade externa vão aparecendo. Com empresas, acontece muito parecido. Eles entram pela extensão em projeto de inovação, aparece um monte de ideias de alunos, eles escolhem algumas ideias, e aí essas ideias vão para cursos específicos, daí que precisam daquela especificidade, daquele conhecimento específico daquele curso. Aí vai para o TCC ou vai para a extensão específica de curso, dependendo do tipo de projeto que aparece. Não sei se respondi, falei um monte. Eu acho que você respondeu de forma completa.
Eu vou juntar três perguntas, né, que é do Diego Siviero, do Henrique Benedetto e da Palmira, né, de Marília. Eles perguntam o seguinte: primeiro, uma das perguntas é se essa carga horária, né, dos projetos de extensão são contabilizados no total dos cursos, né? Eu imagino que não só da engenharia, porque da engenharia a gente sabe que sim, mas dos outros, essa é uma pergunta. A outra pergunta que inclui aqui, ele pergunta se essas atividades, como é que elas estão inseridas na matriz dos cursos, né? E uma curiosidade que eu também tenho, que a Palmira perguntou, são sobre os recursos, né? Porque a gente sabe que qualquer projeto, né, aliás, qualquer, independente, mesmo que seja um aplicativo, você vai precisar de uma licença, de um software, ou você vai precisar de, enfim, de uma equipe, enfim. Como que vocês alocam recursos para esses projetos, se aquela equipe, né, se aquele comitê de extensão, ele também é responsável por assim, distribuir recursos financeiros também, tá? Então, são esses três itens, tá bom? Sim. Palmira de Marília é a Palmira de São Carlos, né, Palmira? Oi, eu não estou te vendo, mas vou deixar o meu oi aqui, ela é minha colega de mestrado. Professora, a gente alocou, então, a questão de colocar no currículo é que tem que ficar claro, né, até para questões de avaliação, onde que está a extensão. Então, a nossa extensão institucional, a gente colocou, ela respondeu, a gente colocou como se fosse disciplina, é uma componente curricular, tá o nome lá, pesquisa e sociedade, o aluno se matricula nela, o aluno ingressa como se fosse uma disciplina. Só que o que é feito dentro da disciplina é que não é aula, professor no quadro falando, né? Mas tem encontro semanal com o professor, então não é solto, né? O aluno não faz assim e apresenta no final do semestre o que ele quiser. Inclusive, é uma coisa que a gente acha bastante perigosa deixar o aluno solto fazendo extensão, porque é relação com comunidade, né, gente? Se o aluno vai lá sem orientação de um professor, imagine falar com uma população carcerária sem orientação. Então, a professora que cuida, né, desse projeto, ela tem um cuidado enorme de preparar o aluno de como abordar as mulheres que estão encarceradas, uma comunicação, uma comunidade vulnerável, mesmo uma empresa, como é que você fala, né, com alguém de uma empresa de fora. Então, tem toda uma preparação dos nossos alunos nas etapas que ele passa, né, da extensão, dessa comunicação, que é diferente num projeto de pesquisa e sociedade, num projeto de inovação, por exemplo. Comunidades, algumas são mais sensíveis. Então, eles têm encontros semanais. Na institucional, a gente estabeleceu 3 horas. Então, o professor fica com esse grupo de 60 alunos por 3 horas, todas as semanas. Lá na biblioteca, então não é para dar aula, não é um lugar que tem um quadro negro, é um lugar de trabalho do aluno, né? Então a gente desconstruiu também um pouco o ambiente para não correr o risco de virar aula. O aluno vai trabalhar, ele tem acesso ao computador, ele vai fazer o projeto dele, ele tem orientação. Claro que o aluno acaba trabalhando em outros horários também, né? Ele não vai usar só aquele horário, mas ele tem aquelas 3 horas dedicadas ali, uma manhã reservada para ele fazer o projeto de extensão dele. Então, na institucional, está na matriz o nome, Pesquisa e Sociedade, Pesquisa Aplicada em Meio Ambiente, como disciplina. Na específica de curso, a gente colocou no nosso PPC, no nosso desenho de matriz, o nome da disciplina que vai ter a extensão, quanto ela tem de carga horária total e quanto que ela tem de carga horária em extensão. Então, vamos supor uma componente curricular que tem 80 horas, dessas 80 horas, 40 são em atividades de extensão. Alguns cursos, que é o modelo que eu achei que ficou melhor, colocaram 100% da carga horária em extensão. Mas isso tem a ver com os objetivos de aprendizagem. Então, por exemplo, o direito tem uma competência do egresso que é promover o acesso à justiça. Vejam que promover acesso à justiça pede uma atividade no estilo da extensão, né? Então, eles criaram componentes curriculares específicos de extensão chamada de acesso à justiça. A área da saúde, o professor Marcelo comentou ali que eles tinham uma tradição de fazer extensão,
Mas a gente tem uma dificuldade porque era uma extensão bastante verticalizada, bastante assistencialista, e a gente está trabalhando muito a questão de colocar na saúde a relação dialógica e não atendimento à comunidade, tá? Eles também fizeram componentes curriculares só de extensão, saúde única, porque eles precisam fazer educação em saúde, saúde da criança, saúde do idoso, porque eles têm objetivos de aprendizagem que cabia a extensão. Na engenharia, a gente não identificou, mas além dessas que a institucional já estava fazendo, você vê que todas aquelas comportamentais que estavam nas DCNs, a extensão institucional já está dando conta. Então, a gente precisou colocar no currículo das engenharias disciplinas técnicas em extensão. E aí que veio o desenvolvimento de projeto, desenvolvimento de produto, e que é um pouco mais complicado de fazer o projeto de extensão, porque precisa encontrar um projeto que a comunidade queira, que possa ter relação dialógica com a comunidade, mas que se encaixe com os objetivos de aprendizagem da componente curricular, porque ela tem foco também em conteúdo e não só em habilidades, não só promover a justiça. Então, ficou... Mas na matriz a gente coloca assim, a gente coloca o nome da componente, a carga horária total dela e quanto dela é em extensão. E soma as 360 horas lá para as engenharias, as 400 horas para a área da saúde, 720 horas na medicina. Tá certo. Então, quer dizer, eles vão somando desde o primeiro ano, pelo que eu vi ali. Na matriz, tem componentes curriculares em diferentes séries, mas ele não faz a qualquer momento, porque o nosso regime é seriado, tá? Então, quem tem um regime diferente, o aluno poderia escolher quando ele vai fazer a extensão, né? No nosso modelo, o regime é seriado. Então, o curso pode escolher. Projeto de inovação vai ficar no terceiro período. Então, tem curso que está no terceiro período, tem curso que está no sexto, tem curso que está no primeiro, não tem nenhum. Segundo, terceiro, até o último, qualquer lugar. Então, quando a gente mistura os alunos nas turmas, pode ter um aluno de sétimo período de estética, sétimo período de estética não existe, sétimo período de biotecnologia com terceiro período de engenharia de produção. Eles estão em semestres diferentes, mas para a matriz de cada aluno, está fixo no semestre que ele tem que fazer. Uhum. Tá certo. E o quanto aos recursos, Patrícia? Os recursos, é verdade. Quando a gente analisa os projetos, a gente analisa também os recursos que ele pede. Geralmente, o mais caro é transporte, gente. Não tem aparecido muito pedido de muito recurso, sabe? É interessante que o maior recurso que a gente tem usado é humano. É o professor, é a alocação, né, do professor que vai ficar disponibilizado ali para aquela turma, são os alunos que vão se dedicar ao projeto, mas a gente não teve, nesse 1 ano e meio de experiência, pedidos de grandes recursos, porque já são as pessoas que estão ali. O que tem é transporte, né? E na pandemia nem transporte não tinha, né? Porque daí eram todas virtuais algumas visitas em loco no final do ano passado já aconteceram para a implantação das hortas, até que a Olívia mostrou ali. Quando é dentro da região, a gente marca com o aluno na própria comunidade, um encontro, né? Mas quando é fora da cidade, a gente tem comunidades quilombolas, que às vezes é 200, às vezes ribeirinhos que estão mais longe, né? Aí a gente aloca transporte, ônibus para levar os alunos. Mas assim, a gente tinha previsto, a gente deixa que o professor coloque, ele preveja no projeto recursos, mas não tem aparecido pedidos, eles têm feito com pouco recurso financeiro. Só complementando um pouco essa fala da Patrícia com relação aos recursos, o que eu percebo, assim, analisando o que os professores pedem, né? É muito centrado em recursos humanos mesmo, e às vezes coisa do transporte, e às vezes aparece assim, material para desenvolvimento de cartilha, que é um recurso que às vezes aparece. Só que quando você vai analisar, desenvolvimento de cartilha, por exemplo, é uma atividade super verticalizada que não se caracteriza como extensão. Então, às vezes, então assim, isso tem aparecido, mas a gente tem, né, conversado com o professor que isso não se caracterizaria como uma extensão. Mas tem uma outra coisa também que acontece, e eu acho que é um ponto importante para se falar sobre a extensão, gente, é que a extensão universitária, eu li essa frase em algum livro, né, só que eu não vou me lembrar agora,
antes de ser extensão, ela é universitária. Então, às vezes, o professor vai a uma comunidade e a extensão não é só com comunidade carente, a gente tem projeto de extensão com a Volvo, então, assim, isso também é importante. Mas, às vezes, ele vai nessa comunidade e a comunidade tem uma série de demandas. Só que são demandas que a universidade, ela não consegue suprir, porque não é o papel da universidade. O que a universidade consegue? Por exemplo, vamos numa comunidade quilombola em que eles têm uma demanda imensa com relação a pagamento de pedágio, né? Porque eles estão numa comunidade que para chegar é pedágio. E aí, às vezes, vem demandas de recursos que a gente tem que falar, olha, professor, o braço da universidade é ajudar essa comunidade a construir estratégias para acessar o poder público para resolver esse problema. Ou, às vezes, o exemplo das mulheres encarceradas que a Patrícia deu, né? O braço da universidade é encaminhar essa população para os serviços de núcleo de práticas jurídicas. Então, eu não sei se com a volta do presencial, a natureza desses pedidos vão mudar, né? Eu acho que tinha um ano de pandemia, um ano que estava todo mundo virtual, mas, de fato, não tem sido uma questão. Isso. Completando o exemplo ali da Olivia, a gente tinha um exemplo que a gente usou muito quando estava montando esse projeto com os professores. Vamos supor que a gente identificasse em pesquisa aplicada em meio ambiente a necessidade de limpar o rio. Não cabe à universidade limpar o rio, nós não vamos alugar equipamento e limpar o rio. A gente vai fazer um diagnóstico, a gente pode fazer um projeto de como se limparia um rio, mas a gente vai levar essa demanda para quem cabe fazer, e não cabe à universidade. Então, por isso que os recursos não têm sido assim tão grandes, porque tem os limites do que cabe à universidade, ou que é de poder público, ou que são de outras esferas. E, às vezes, algumas coisas os alunos pedem, vão atrás mesmo de recursos. Tá certo. Tem outras perguntas aqui. A Cláudia, vou juntar 3 perguntas aqui da Cláudia Faca e também outra pergunta da Palmira Barbosa. Elas perguntam o seguinte: como que funciona o controle das horas? Mas eu imagino que o controle das horas seja natural, porque já tem na carga horária, né? Se tem 3 horas por semana, se são 16 semanas, tem 48 por semestre, e aí você vai multiplicando a cada 48, né, por semestre. Enfim, eu acho que o controle é natural, né? Assim, Isso, professora, a gente não fez igual atividades complementares, que eu sei que é um modelo que algumas universidades estão propondo, né? O aluno vai fazendo e computando horas. Não é o modelo que a gente adotou. A gente adotou o modelo de componente curricular. Então, se o aluno é aprovado, ele vai contar que ele participou da carga horária daquela componente. Então, cada uma das institucionais tem 50 horas relógio, terminou uma componente, ele já tem 50 horas relógio de extensão feita. E com isso, a gente não precisa fazer controle individual. Está na matriz do aluno. Quando ele passar a matriz completa dele, ele passou pelos 10% de extensão que está previsto no curso. E a gente garante que todos os alunos passem, né? Porque daí eles têm que passar pelas componentes que estão previstas como extensão. E como que vocês fizeram? Aqui, né, tem uma pergunta, né? A curricularização da extensão, ela gerou um aumento de carga horária do curso? Não, né? Vocês... Não, porque até quando eu mostrei ali, na matriz anterior, a gente já tinha o laboratório de criatividade. Vamos pensar só em engenharia. A gente já tinha um laboratório de criatividade e inovação que era para desenvolver aquelas habilidades das DCNs que a gente não estava conseguindo em outras esferas. Trabalho em equipe multidisciplinar, da comunicação, aprendizagem autônoma a gente consegue em outras esferas, mas a gente reforçou nessa. E as outras que eu mostrei ali, responsabilidade social, ambiental, empreendedorismo e inovação. A gente já tinha componentes curriculares previstas para isso, mas elas não eram uma extensão. Quando a gente reviu o currículo, a gente trouxe essas habilidades para atividades de extensão, porque elas cabem muito bem nas atividades de extensão. Então, acho que o principal, inclusive, é o título dessa fala, é que a extensão ela não veio como uma coisa a mais, e ela não veio uma coisa para roubar carga horária de outras coisas. Ela foi um meio para desenvolver competências que a gente já precisava desenvolver mesmo para o aluno de engenharia e que a gente descobriu
quando a gente foi fazer o projeto dos outros cursos da universidade, a gente descobriu várias das competências que estão nas DCNs de engenharia, que também estão nas outras DCNs. E por isso a gente montou esse projeto da extensão institucional, porque são competências que aparecem, gente, em todas as DCNs, que são necessárias para todas as profissões, aparece muito forte na de engenharia, mas apareceram nas outras também. Então, a extensão não veio atrapalhar, não veio aumentar e nem veio diminuir a carga horária do que a gente já fazia. São atividades, são formas de desenvolver objetivos de aprendizagem que a gente já tinha. Tá certo. Agora, uma pergunta para a Olívia. Qual a percepção que vocês tiveram, né, sobre mudança em relação à qualidade das ações e o desenvolvimento e participação dos alunos, né? Considerando esse aumento da quantidade de alunos, né? Eu acho que essa tem bastante relação. Obrigada, professora. Bom, com relação à qualidade, o que eu percebo? E a literatura sobre extensão universitária diz isso também, né? A extensão universitária, ela sempre foi vista, assim, como o patinho feio da tríade de pesquisa, ensino e extensão. Então, a extensão universitária, eu não vou usar no passado, eu acho que ela ainda é carregada, né, de algumas questões em que coloca ela como se fosse um pilar à parte, né? Quando vem a obrigatoriedade da curricularização da extensão, eu acredito que as instituições passam a ter que olhar de outro jeito para essa extensão universitária que agora tem que fazer. Então, no nosso caso específico, eu consigo ver, com relação aos projetos, a gente está percorrendo um caminho de melhoria da qualidade. Não vou falar que a gente já chegou lá, a gente não chegou, a gente tem muito que caminhar. Construir uma relação dialógica com a comunidade é muito difícil. Sair da postura de somos detentores do saber e vamos levar para a comunidade, né, todo o nosso saber, é uma missão difícil para o professor, difícil para os nossos alunos, mas eu realmente já vejo ali, com relação aos projetos que nós tínhamos em 2019, 2018, 2019, uma mudança. Porque, pelo menos, eu acho que agora os desafios extensionistas, eles estão postos e eles estão sendo debatidos. Tem um lugar de debate, tem um olhar para a extensão universitária que eu acho que antes não tinha dessa forma. Com relação aos alunos, para eles também é um desafio, a gente, né, tem falado bastante isso com eles, é novo para vocês, é novo para a gente também, né? Então, nossa conversa com os alunos. Mas o que chega de reclamação para a gente, né, é um universo muito pequeno frente à grande quantidade de alunos que estão fazendo extensão, né? Então, a gente tem aí, juntando a específica do curso, a gente tem mais de 3.000 alunos, com certeza, que estão fazendo. E aparece, sim, aparece aluno que fala, isso não tem nada a ver com o meu curso, não tem nada a ver com, né, com o que eu vim fazer aqui na sua universidade, vocês estão me obrigando a ir lá conversar com gente carente, ou vocês estão me obrigando a ir lá numa empresa. Então, isso tem, mas eu acho que a partir do momento em que o aluno vê que trabalhar com problemas reais e complexos, porque quando a gente sai da universidade e a gente vai para qualquer comunidade, seja ela carente ou não, seja ela prisional ou não, é você lidar com problemas reais e complexos. E eu acho que a partir do momento que o aluno vê isso, ele vê sentido também na extensão universitária e ele entende ela como uma ferramenta importante para o seu percurso formativo. A questão de uma professora perguntou se era possível ter uma disciplina totalmente, né, de extensão dentro da matriz curricular de um curso, e a Patrícia citou o exemplo da disciplina de acesso à justiça no direito. A gente já está começando a ver isso muito claramente, assim. O aluno acessa a justiça no direito é no primeiro semestre, é o aluno que acabou de chegar na universidade. Então, assim, esse eu acho ótimo, né? Porque ele ainda ele não sabia como era, então ele já incorpora que é daquela forma. O aluno, os professores têm dito que eles chegam no segundo semestre diferente. Ele chega lá no segundo semestre e fala assim, mas cadê o projeto? Que hora que eu vou entrar? Que hora que eu tenho que ir lá? Cadê o problema real? Então, a gente vê sim, sabe, a pessoa que perguntou, uma mudança. Eu acho que a gente ainda está no processo, a gente ainda tem muito que avançar, muito que caminhar, mas eu acho que a gente já está colhendo aí algumas
algumas pequenas coisinhas. Olivia, completando aqui, né, a extensão, é engraçado porque dá para pensar assim, com esse aumento do número de alunos poderia reduzir a qualidade, mas é que é tanta atenção para a extensão que os projetos que a gente tem hoje, comparados com os projetos de antes, estão muito mais assistidos, né, e tomaram um espaço na universidade, que é engraçado colocar um exemplo, mas antes a extensão era o patinho feio. Para a gente que implantou, hoje a gente tem que tomar um cuidado, porque se a gente fala para um professor que o projeto dele não é extensão, é uma ofensa. A gente fala, professor, tudo bem, ele é legal o seu projeto, ele só não é extensão, mas passou a ser assim, a extensão é a coisa mais nobre da universidade. Então, dizer que não é extensão passou a ser uma ofensa. E essa observação que a Olivia fez sobre o direito, outros cursos também relataram. Enfermagem, o aluno, então a extensão ela está provocando uma transformação não só na própria extensão, mas no aluno como um todo. O aluno que passa pela experiência da extensão tem ido para as séries seguintes diferente dos alunos que não fizeram extensão, dos veteranos que não passaram por extensão. Ele já, quando o professor faz um professor de outra coisa que não é extensão, ele faz uma proposta, ele põe um assunto, ele já começa a procurar que projeto que ele vai fazer, onde que ele vai pesquisar, coisa que o aluno estava acostumado a sentar e esperar o professor dizer todo o caminho, né? Então, eles já estão aparecendo, já está aparecendo um relato de professores que a extensão está transformando o nosso aluno para tudo, para todo o curso, não só para quando ele está na extensão. Tá certo. Tem uma última pergunta aqui do pessoal, da plateia, mas eu também gostaria de fazer uma observação e depois eu passo para o Marcelo, né? Primeiro que é excelente essa união que vocês fizeram com vários cursos, né? Porque o que a gente percebe é que a engenharia, né, geralmente ela assim, fica que nem separados, assim, e quando mistura enfermagem, medicina, direito e tudo mais, você percebe assim, né, os engenheiros em geral, os alunos são mais quietos, né, então ajuda muito essa interação, é excelente, eu acho que vocês estão certos quando falam que a extensão era tida meio como um patinho feio, né, porque era como se você não tem, assim, você quer ajudar a comunidade, mas as pessoas também não sabiam direito como fazer, e agora, quando vira obrigação, todo mundo tem que parar e pensar como resolver, né? É interessante também naquele projeto que no primeiro ano, quando os alunos têm que identificar, né, qual o problema, e depois, no final, eu vou dar um exemplo, né, para vocês, em particular, de um exemplo que eu li de uma escola, depois a gente conversa, eu vou falar para vocês. Mas tem uma última pergunta da plateia, que ele pergunta como é que fica quando o curso é noturno, se é o caso de vocês, tá? E depois, após a resposta, eu já passo a palavra para o Marcelo, tá certo? Tá. Muito bom ficar com vocês. Obrigada, Cris. Não sei se a Olivia quer completar, falar alguma coisa, mas o noturno é um desafio maior mesmo, tá, professor? Nós temos noturno, metade dos nossos alunos, talvez um pouco menos da metade seja noturno, mas quase o mesmo número. Quando a gente coloca para o aluno escolher o projeto, como no institucional, né, por exemplo, que ele escolhe o projeto, a gente já diz se o projeto tem alguma atividade que precisa ser fora do turno dele. Então, se ele não tem condições de fazer, ele escolhe um projeto que possa acontecer só no turno da noite. Então, como nós temos parceria, por exemplo, com instituições de ensino, algumas instituições de ensino parceiras, tem EJA, né, tem educação de adultos, então, daí para a turma da noite, a gente já faz parceria com comunidades que possam vir à noite. Empresas também costumam disponibilizar pessoas para vir conversar com os nossos alunos no turno da noite. Então, os projetos precisam prever a possibilidade da noite. Então, todo planejamento da extensão precisa pensar também nesse turno da noite. Alguns projetos não cabem, né? Então, se o projeto é especificamente com crianças, né, com educação infantil, aí a gente procura alocar nas turmas da manhã e deixar projetos que possam rodar à noite, no turno da noite, ou
avisar os alunos que eles precisariam, em alguns momentos, fazer alguma atividade aos sábados ou no período da tarde, e ele tem a opção de não ficar naquele projeto se ele não tiver disponibilidade. É isso, eu realmente acho que você foi bem completa na sua resposta. Os projetos precisam ser adaptados e combinado com a comunidade antes, né? Eu acho que isso é uma questão também. O projeto, ele não se inicia, né, com a turma. O professor, apesar que na extensão, em que pese na extensão, o aluno é o protagonista, o professor tem todo o trabalho prévio ao projeto de fazer as negociações com a comunidade. E a questão noturna é uma pauta sempre, porque a comunidade tem que topar também esse turno. Muito bom, muito bom. Parabéns, mais uma vez, obrigado. A qualidade da apresentação de vocês, a participação das pessoas também mostrou o interesse, né? E o interesse em se aprofundar. E vocês mostraram um projeto bastante robusto, né? Vocês viram da questão da curricularização da extensão não um problema, mas uma oportunidade. E esse alinhamento, de fato, com o currículo, né? com as competências que vocês querem alcançar, isso realmente mostra a maturidade, né? da gestão acadêmica de vocês, do quanto vocês pegam essas exigências regulatórias, que muitas vezes são vistas como um problema, uma coisa que atrapalha, e vocês estão transformando isso em oportunidade. Então, vocês fizeram com que a extensão realmente fizesse sentido dentro do processo, mostraram que vocês estão com alunos mais maduros, alunos que conseguem ter um olhar mais amplo, um olhar mais aprofundado sobre as questões sociais. Vocês estão impactando também os próprios professores, que começam a ter contato com problemas abertos, problemas reais. E vocês, gestoras, também acabam aprendendo com tudo isso, né? Quer dizer, a universidade é um lugar para se aprender. E esse projeto de vocês mostra realmente um exemplo bastante interessante que não estávamos errados em escolher vocês, em selecionar, convidar vocês para fazer o compartilhamento dessa experiência. Realmente nos surpreendeu com o nível de qualidade que vocês estão fazendo esse trabalho. Parabéns, Patrícia, parabéns por toda a sua apresentação, a Olívia por essa gestão direcionada à questão da extensão. Então, eu vou saudar aqui também o Carlos Almir, que está presente, o Otávio da Benji, a Benji apoiadora dessa nossa série de webinars, a Carla Neri, da LTC, também sempre apoiadora da educação e engenharia, está aqui presente, prestigiando. Ressaltando de novo o apoio da BEC, né, do Global Engineer Dean's Council, do Instituto de Engenharia, todos apoiadores desse evento. Agradecer a participação das pessoas que nos prestigiaram aqui. Essa gravação vai ser disponibilizada, tá? A gente vai mandar o link para vocês. Quem permaneceu aqui no webinar vai receber também um certificado. Então, eu vou devolver a palavra 1 minuto para Olívia, 1 minuto para a Patrícia, para vocês se despedirem, por favor. Olívia. Bom, agradeço ao professor Marcelo, professora Cristiane, pelos comentários, pelo convite. Agradeço a todas as professoras e professores presentes que mandaram perguntas, que assistiram. E eu acho que é bem isso que o professor Marcelo colocou, olhar para a curricularização da extensão como uma oportunidade mesmo, uma oportunidade de transformação na universidade, uma oportunidade de olhar, né, para a função social da universidade. E eu acho que a gente, né, nós estamos no mesmo barco, o barco desse desafio de curricularização, e que a gente possa se encontrar em outros espaços. Eu estou à disposição para conversar. A gente levantou muita literatura, a gente produziu muito material interno, colocar esse nosso, né, pequeno acervo à disposição também, porque eu acho que a gente precisa, nesse momento, eu venho da sociologia, então eu acredito nas conversas, acredito que o diálogo é importante para processos, né, de construção coletiva. Muito obrigada a todos. Legal. Patrícia?
Obrigada pelo convite. Você tem toda a razão. Assim, a gente não usou a extensão como uma obrigação. A extensão ela surgiu como uma solução quando a gente estava fazendo os projetos de curso para o nosso PDI. Tem sido uma experiência maravilhosa. Eu converso muito com a Olivia, porque a gente trabalha muito próximo ali na extensão, uma oportunidade de aprendizado mesmo para os professores, para nós como gestoras. Trabalhar não é só o aluno que está lidando fora da engenharia, né? Nós saímos da engenharia, eu sou engenheira de origem, né? Mas estou trabalhando com a socióloga, estou com os professores da saúde, são perfis muito diferentes, então esse aprendizado que a gente quer que o nosso aluno tenha, ao trabalhar com extensão, a gente também está desenvolvendo, e tem sido muito gratificante. O feedback que a gente recebe dos alunos tem sido, na maioria, positivo, lógico que sempre tem alguma reclamação pontual, mas tem sido bastante positivo. A gente acredita muito que a extensão é um meio para desenvolver aquelas competências que, se a gente olha, né, quantas vezes eu lembro, uma das primeiras reuniões que a gente foi no CNE para falar de atitudes, eu vi os professores, mas como é que se desenvolve atitude? E a extensão é um lugar rico para desenvolvimento de atitudes, né, que é uma das dimensões aí das competências mais difíceis de se desenvolver. Então, fica aí nossa pequena experiência aí de 1 ano e meio, e nosso e-mail eu deixei ali no final da apresentação. Quem quiser entrar em contato, fica à vontade, a gente está disponível. Legal. Cristiane, muito obrigado por compartilhar essa mediação comigo. Você foi brilhante aí na escolha e condução das perguntas. Gente, muito obrigado, um abraço, boa tarde a todos. Boa tarde. Um abraço para vocês. Tchau.